Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje a gente vai falar dos fundos imobiliários administrados pela Credit Suisse aqui no Brasil. A semana passada o que mais se falou foi da possibilidade do banco quebrar, e aí as pessoas começaram a perguntar muito, mandar muitas mensagens e ficar preocupado o que aconteceria com os fundos da Credit Suisse aqui no Brasil, se também iria ter default, se ia ter algum problema com os fundos aqui no Brasil. Então hoje esse vídeo é para a gente falar um pouco mais. Na verdade já pipocou de vídeos sobre esse problema da Credit Suisse. São vários vídeos que apareceram, várias notícias, e as pessoas ficaram um pouco preocupadas com isso. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais de quais são os fundos da Credit Suisse no Brasil, quem é a administradora, quem é a gestora desses fundos, que realmente os investidores ficam preocupados com essa situação. Alguns fundos caíram, outros fundos subiram, mas fique tranquilo que a gente vai esclarecer tudo nesse vídeo para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva aí no nosso canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador, se você tem algum desses fundos aqui na sua carteira, esses fundos pertencem a um braço da Credit Suisse no Brasil. Lembre bem do que eu estou falando, isso é apenas um braço da Credit Suisse no Brasil. Então se acontecer qualquer coisa, só para vocês ficarem tranquilos já de cara, na verdade a CSHG é um braço do banco. Os bancos, grandes bancos, têm vários braços, e um dos braços da Credit Suisse é exatamente isso, são os fundos aqui no Brasil. E esses fundos têm como a gestora a CSHG. Fique tranquilo, porque uma coisa não está ligada à outra, tudo é totalmente separado. Então se acontecer do banco quebrar, ou se por acaso o banco falar assim, olha, não quero mais, quebramos, não temos condições mais de administrar ou de ser gestor desse fundo, o que acontece? A CVM tem regras rígidas em relação a isso. Por exemplo, um fundo no Brasil, um fundo imobiliário, não pode ficar sem administrador. Pode até ficar sem gestor, mas não pode ficar sem administrador. Ou seja, em geral, a Credit Suisse administra e também é a gestora dos fundos, desses fundos que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. O que acontece então se tudo dá errado? Na hipótese de tudo dar errado, o banco quebrou, a Credit Suisse fala, não quero mais cuidar desses fundos, porque na verdade os fundos não é da Credit Suisse, o fundo é do mercado. Então quer dizer, se qualquer coisa dá errado com a Credit Suisse, ou dá errado ainda com o braço da Credit Suisse aqui no Brasil, que é a CSH, não vai ter problema nenhum. Isso é natural. A CVM então coloca lá uma declaração dizendo que qualquer coisa que dá errado, se troca o gestor, troca o administrador e o fundo continua. Na verdade não tem, mas se por acaso der tudo errado, mesmo assim ainda vende todos os ativos do fundo e é dividido com todos os seus cotistas. Então fique tranquilo que não tem problema nesse sentido de qualquer coisa de você perder o seu dinheiro, ou então correr logo para vender os seus fundos, porque saiu várias notícias sobre a Credit Suisse e você não entende como que funciona todo esse processo. Olha só, vou falar o ticker de todos os fundos e você dá uma olhada para ver se você tem esses fundos na sua carteira, mas só para você ficar de olho. Não se preocupe, não vai vender o fundo agora com desespero e tomar aí um prejuízo porque você não está sabendo interpretar a situação. Eu sempre falo, não opere em notícias, veja realmente o que deve acontecer, o que não vai acontecer, e assim você fique tranquilo e toma a sua decisão tranquila. Então o ticker o primeiro fundo aqui, um dos fundos mais conhecidos é o HGLG11. Muitas pessoas têm o HGLG11 na sua carteira porque é um grande fundo de logística, um dos maiores de logística no Brasil. E aqui, como você pode ver, o primeiro aqui é o HGRE11, o segundo o HGLG11, o HGRU11, o HGCR11, o HGFF11, o HGPO11, o CPOP11 e o HGRS11. Então são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 fundos, então, aqui, que é administrado pelo Credit Suisse no Brasil, através do seu braço, a CSH. Ela é administradora e também é gestora. Lembrando novamente para falar para vocês, fique tranquilo, porque um fundo imobiliário no Brasil pode até ficar sem gestor, mas nunca vai ficar sem administrador. Por acaso, na verdade, se o administrador não consegue mais, ou também os cotistas se reúnem aí, mais de, acho que 15 ou 5% ou 10% dos investidores se reúnem e convocam uma assembleia, também pode destituir o administrador e trocar o administrador. Lembrando que o fundo não é da administradora e não é da gestora, o fundo é do mercado, é dos cotistas. Então qualquer coisa que dê errado, se troca a gestora, se troca o administrador e o fundo continua. Mas na pior das hipóteses, se tudo dá errado, então vende todo o ativo do fundo e é dividido com seus cotistas. Como vocês podem ver aqui, se você colocar ali Credit Suisse no Google, vai pipocar notícias da possibilidade do banco quebrar, como vocês podem ver aqui. Credit Suisse, o que está acontecendo com o banco e quais são os riscos da crise para o mercado. Outra notícia aqui é análise. Os problemas da Credit Suisse não são suficientes para o novo Lehman Brothers. Credit Suisse anuncia recompra de dívida para acalmar os investidores. Na economia em pauta, conteúdo que vale dinheiro aqui. Investidores apostam contra o Credit Suisse por desconfiança antes de revisão estratégica. Lehman Brothers, queda do Credit Suisse assusta o mercado. Credit Suisse vende Hotel Savoy Bauer para pagar dívidas. Credit Suisse está pagando dívidas para acalmar os temores dos investidores. E assim vai. São várias notícias, como vocês podem ver aqui, falaram muito sobre esse banco aqui, o Lehman Brothers. Então a gente vai saber o que era esse Lehman Brothers, na verdade. Esse banco foi um banco americano que quebrou na década de 2000, ali, que desencadeou aí a crise financeira de 2018. Um banco grande também do porte do Credit Suisse que quebrou. Então o mercado sempre faz essa comparação, porque já teve um grande banco que quebrou, então o mercado fica assustado com essa situação. Mas você não se assuste, porque pode ser que o banco vá acontecer alguma coisa com o banco pode quebrar, mas se você tem as suas cotinhas dos fundos ligado à Credit Suisse, não se preocupe, não vai acontecer nada com seus fundos. Se acontecer, como eu já disse para vocês, é trocado o gestor, é trocado o administrador, e se mesmo assim não der certo, o que acontece? Vende todos os ativos e divide a grana com seus investidores. Mas por enquanto o mercado reagiu muito bem, os fundos apenas deu uma caidinha e já voltaram aos seus patamares de antes, vários fundos já voltaram aos seus patamares. E não se preocupe com essa situação, apenas acompanhe se você tem algum fundo da gestora da Credit Suisse no Brasil, com aqueles fundos que eu já disse para você, aí você acompanha a notícia para ver se realmente vai acontecer alguma coisa pior nessa situação. Então, os fundos imobiliários no Brasil é muito bem fiscalizado pela CVM, é muito bem regulamentado pela CVM, tem todos os critérios. Então, se um fundo quebrar de verdade, e mesmo assim você não vai perder o seu dinheirinho. Então, a notícia da Infomoney é Credit Suisse. O que está acontecendo com o banco e quais são os riscos da crise para o mercado? Pode ser que tenha uma crise grande aí no mercado de ações, principalmente as ações do banco despencaram, mas os fundos estão mais seguros nesse sentido. Lembrando que a gestora aqui no Brasil é apenas um braço do banco, ela não é o banco, ela não forma totalmente o banco ali no sentido do banco em si, mas é uma gestora totalmente separada do banco. Então os bancos começam esses grandes bancos, eles querem jogar em todas as frentes. Então, como os fundos dão muita grana, tanto para o gestor quanto para o administrador, então os bancões também chegam e querem morder uma fatia desse capital que gera os fundos imobiliários. Então, só para a gente dar uma olhada no dos principais fundos da Credit Suisse, aí, como vocês podem observar aqui no gráfico de 5 dias, mesmo se a gente coloca no gráfico de
30 dias, você vê que aqui com a notícia deu uma caída de 171,50, bateu aqui então no dia 4 166,15, foi a única caída e já está voltando novamente o HGLG11, que é um dos grandes fundos da gestora CGHG, que é do Banco Credit Suisse. Então não se preocupe, fique tranquilo, só acompanhe as notícias, mas nunca opere em notícias, não vende no desespero, fique tranquilo que está tudo tranquilo com as suas cotas. Se você tem algum fundo da Credit Suisse na sua carteira, algum desses fundos que eu falei aqui para vocês, vocês podem parar o vídeo e olhar aqui quais são os fundos que pertencem ao Credit Suisse, e aí você toma a sua decisão. Então era mais ou menos isso para deixar vocês mais tranquilos sobre o problema que está passando o Credit Suisse no mundo inteiro, mas lembrando que a CSHG é apenas um braço da Credit Suisse e suas cotinhas estão garantidas. Então era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!